Olá pessoal, eu sou Antônio Amaral e no vídeo de hoje vamos entender a diferença entre duas funções muito poderosas no Excel, conte.se e soma.se. Embora ambas sejam usadas para trabalhar com critérios, elas têm finalidade distinta. A função conte.se é usada para contar quantas células atende a uma condição específica, enquanto a função soma.se permite somar valores que atendem a um critério específico. Vamos ver como elas funcionam na prática e quando devemos usar cada uma. Então veja bem, eu estou aqui com uma planilha aqui já está montada e aqui eu tenho 8 perguntas, 5 para a gente trabalhar a função conte.se e 3 para a gente trabalhar a função soma.se. Então a função conte.se ela funciona da seguinte maneira, ela trabalha com intervalo de célula e um critério. Então, como o nome já diz, conte.se, essa função ela vai realizar uma contagem, uma contagem baseada aqui em um critério. Por exemplo, esse critério vai ser aquilo que eu quero contar, tá? O que eu quero contar, de acordo com a pergunta. E o intervalo de célula é onde a função vai ter que ir para encontrar essa palavra aqui, no caso esse critério, e contar quantos estão repetindo. Então, olhando para a nossa planilha e olhando para a pergunta aqui ao lado, ele pergunta assim, quantos produtos da categoria eletrônica existe na lista? Né? Então, ele quer contar quem? Essa palavra aqui, eletrônico. Então, eletrônico nada mais é do que o meu critério, ele vai ser o meu critério. Agora, em que coluna essa palavra está? Então, eu vou olhar aqui para a minha planilha, eletrônica aqui, está na coluna C. Então, eu vou ter que indicar aqui, um intervalo de célula, como ele diz aqui, intervalo de célula. O intervalo de célula, para quem não sabe o que é um intervalo de célula, nada mais é do que uma sequência, tá? Então, olha só, eu tenho essa sequência, eu vou ter que colocar esse intervalo de célula para eu poder fazer a fórmula. Então, o intervalo de célula ele vai ser baseado pela primeira célula, no caso seria o C4, e a última é formado desse jeito, né? Então ficaria do C4 até o C18 o meu intervalo de célula. Então como é que eu vou fazer essa fórmula aqui? Vou colocar igual a função conte.se e com o mouse mesmo aqui, eu poderia digitar, tá? Poderia digitar aqui, B4, colocaria o 2 pontos e o B18. Pode observar, é o C, né? Desculpa aqui, C4, 2 pontos até o C18. Então veja que ele já marcou aqui, o meu intervalo de células. Mas também eu posso apagar aqui, e com o mouse apenas selecionar o meu intervalo de célula e ele já vai colocar aqui na minha fórmula. E agora eu sigo com a fórmula, ponto e vírgula, e vou abrir uma aspa aqui, para que a gente possa colocar o critério dentro de aspa. Então, coloquei aqui, abri a aspa. O que ele quer contar? A palavra eletrônicos, né? Então, vou colocar aqui, eletrônicos, do jeitinho que está aqui, tá? Do jeitinho, tá? Então, um acento normal e no plural, tá? Vou fechar aspa. Então, a palavra que você vai colocar aqui, ela tem que estar do jeito que você digitou aqui, Se eu digitasse sem um S aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês. Se eu colocar no singular, sem um S, olha o resultado, vai dar 0. Ele não vai chegar aqui, ele vai chegar aqui no intervalo e não vai encontrar essa palavra. Então, tem que ser do jeito que está lá dentro do intervalo, no plural e no plural. Deu Enter, prontinho. Vamos ver se realmente bateu aqui, Então, eletrônica tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Deve ter pulado um aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui, bateu certinho, tá? Então, certinho aqui, bateu a quantidade, ok? Então, esse primeiro exemplo aqui nós já resolvemos, tá? A fórmula ficou desse jeito aqui, usando o conte.se, e ele bateu aí o resultado certo. Vamos para o segundo exemplo aqui, O segundo exemplo, ele pergunta aqui, quantos produtos têm um preço superior a 100, né? Então, preço aqui, Então, quem que vai ser o meu critério aqui? Olha só, tem que tomar muito cuidado, que isso aqui confunde, tá? Como ele está dizendo aqui, quantos produtos têm um preço superior, tá? Então, nessas duas funções, geralmente, a gente vai estar utilizando aqui, essa tabelinha que eu coloquei aqui, Então, quando eu vim essa palavra aqui, superior, tá? Isso quer dizer que é o maior do que nós vamos usar esse sinal no nosso critério.
tá? Se vier a palavra inferior, é o sinal de menor, tá? Às vezes pode ser igual, se for igual a, né? Ou então maior igual a, ou menor igual a, ou diferente. Então, essa tabelinha sempre a gente vai estar utilizando aí quando for trabalhar com essas duas funções, tá? Dependendo da situação, dependendo da pergunta. Então, voltando para cá, ó, eu já sei que eu vou ter que utilizar o maior que 100 vai ser o meu critério. Então, eu vou colocar aqui igual, conte.se, vou abrir o parênteses, vou selecionar aqui o preço, ó, o intervalo, ponto e vírgula, e entre aspas, vou colocar o sinal de maior e 100. Veja aqui um detalhe, que você não precisa colocar aquele cifrão, tá? Você não precisa, coloca assim, ó, limpo, nem as casas decimais. Prontinho, vamos ver quantos tem? Olha só, tem 12, né? Então tem 12 valores aqui, ó, que são maiores que 100, tá? Então, veja bem, aqui mais um exemplo de como utilizar a função conte-se. Vamos para a próxima pergunta. Agora, quantos produtos da categoria calçado existem na lista, né? Então, aqui, de novo, categoria igual conte.se. Veja bem, abriu parênteses. Vou selecionar aqui o intervalo, tá? No caso, ele quer saber aqui o calçados, né? Então, vamos lá. Então, nosso critério aqui, ó, ponto e vírgula, vai ser exatamente aí o calçados. Vamos ver quantos tem aí. Calçados, veja bem, fechou a aspa, fechou parênteses, e olha só, nós temos apenas um calçado aqui, né? Então, bateu certinho, só tem apenas um. Vamos para o próximo aqui. Aqui ele quer saber quantos produtos tem um total de venda maior que 1000, total de vendas, olha só. Então, igual, conte.se, vamos lá. Aí tem que olhar muita pergunta. Agora ele mudou aqui, ó. Quantos produtos tem o total? Então total já mudou o intervalo aqui, ó. Total de vendas, tá? Ponto e vírgula, entre aspas, maior que 1000, né? Então 130, fechou aspa, fechou parênteses, prontinho, deu enter. Então nós temos 6 aqui, ó, tá? Agora vamos para a quinta. Quantos produtos da categoria são diferentes de acessório? Olha só, que interessante essa pergunta. Então, igual, conte.se. Vamos já ver como é que funciona. Olha só, ele quer saber aqui, né? No caso de acessórios, são diferentes de acessório. Então, eu vou selecionar esse intervalo. E ele quer saber aqui, por exemplo, só os que são diferentes de acessório. Ele não quer contar os acessórios, né? Então, quer saber ali todos quantos produtos tem que são diferentes de acessório. Então, o sinal diferente aqui, ó, olha só, diferente é os dois, maior e menor que, tá? Então, vou colocar aqui, ó, maior e menor que, aí a palavra acessórios, né? Então, vamos colocar aqui do jeitinho que tá lá, acessórios. Então, veja bem, fechou aspa, fechou parênteses. Então, ficaria desse jeito aqui, ó, tá? Para poder dar o resultado certo. Deu enter, então nós temos 11 aí, ó, 11, tá? Que são diferentes de acessório. Então, essa é a função conte-se. Nós vimos aí, ó, 5 exemplos, tá? De como você usar a função conte-se. Agora a gente vamos aqui para a soma-se. Olha só, o soma-se ele vai trabalhar com intervalo de célula, um critério. Até aqui tudo bem, igual o conte-se, tá? Só que entra aqui o intervalo soma, porque agora, além dele contar, ele vai realizar uma soma, tá? Através de um critério específico. Então ele quer saber aqui, ó, qual o total de venda da categoria eletrônico. Então a função soma-se, ela vai contar quantos eletrônicos tem e vai vir aqui, ó, nessa coluna, pegar só os valores de eletrônico e somar, tá? Separando. Então eu vou entrar aqui igual a função soma-se, tá? Veja que não tem ponta, é direto, tá? Então nós vamos ver aqui, ó, nosso critério eletrônico. Então eu tenho que ir lá no intervalo, aqui, ó, aonde vai conter essa palavra eletrônicos. Vou colocar aqui a aspa, né? Então vamos colocar a palavra, tá? Do jeitinho que tá lá, no plural, fechou aspa,
ponto e vírgula. Então, essa parte igual o conte-si, ó, ele vai vir aqui e vai contar quantos eletrônicos tem. Agora, eu tenho que colocar esse intervalo aqui, ó, olha só, qual é o total de vendas da categoria eletrônica, total de vendas, né? Então, só da categoria eletrônica. Então, eu vou selecionar todo o intervalo que ele vai identificar aqui onde é que tem eletrônico e vai na mesma linha, na mesma direção, pegar os valores somente dessa palavra aqui, desse critério, e somar, realizar uma soma. Pode observar aí, ó, deu Enter, então prontinho aí, ó, somou, tá? Já me deu aqui o total somente da palavra eletrônico. Qual o total de venda da categoria vestuário? Aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, eu vou só copiar essa fórmula para agilizar. Vou colocar ela aqui e vou só mudar o nome. Em vez de eletrônico, eu vou colocar agora vestuário, tá? Prontinho, deu Enter, então tá aí, ó, já deu o resultado, tá? Então esse é o soma-si, tá? Como utilizar o soma-si? Ele conta os critérios e soma os valores. Agora, olha essa situação aqui, ó. Qual é o total do preço unitário acima de 1.000, né? De 1.000. Então, aqui é uma situação diferente. Eu vou usar aqui o soma-si, só que, olha a situação. Total de preço unitário, né? No caso aqui, qual é o total do preço unitário acima de 1.000? Então, aqui, ó, preço unitário, ele vai contar, tá? Ele vai contar quantos preços unitários tem acima de 1.000 e depois vai realizar a soma só desses valores que são acima de 1.000. Então, vou pegar esse intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, e vou colocar aqui o maior, porque ele está dizendo acima de 1.000, tá? Fechou a aspa, ponto e vírgula, e aí eu pego o mesmo endereço aqui, ó, mesmo intervalo de células, para ele realizar a soma. Então, ele vai vir contar quantos estão acima de 1.000 e vai vir nesse mesmo intervalo e somar só os que estão acima de 1.000. Prontinho, fechou parênteses, então tá aí o resultado, tá? Com isso a gente fecha aí esses 8 exemplos, 5 para o conte-si, 3 para o soma-si, tá? Então, essa foi uma explicação sobre qual a diferença, né, de você usar a função soma-si e conte-si. Tá? Agora que você já conhece a diferença entre o conte-si e soma-si, fica mais fácil escolher a função certa para a situação no seu trabalho. Lembre-se, conte-si é ideal para você contar itens ou ocorrência. O soma-si é perfeito para somar valores com base em um critério específico. Espero que tenha ficado claro e que essas dicas ajudem no seu dia a dia no Excel. Tá? Eu sou Antônio Amaral e se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.